Então, assim, o grande desafio foi eu começar sem ter experiência nenhuma. Ver o que você pode fazer, ver as suas habilidades e o que elas podem Uhum. somar para sua marca. Para algumas pessoas, eu acho que pode ter esse medo de falhar quando já tá ali na sua zona de conforto, né. Sim, Pra mim, não. de uma pessoa que quer crescer e ela tem esse pensamento de "eu vou crescer", ela não se importa com quanto que ela vai receber no final. Olá, universitários, sejam bem-vindos ao Universitário Cast. No episódio de hoje, vamos falar sobre algo que todos enfrentam em algum momento: o medo de começar. Seja ao mudar de carreira, empreender ou iniciar uma nova graduação. Esse primeiro passo sempre vem acompanhado de dúvidas e inseguranças. Aí surgem aquelas perguntas clássicas: e se não der certo? Será que ainda vai dar tempo? Hoje vamos falar sobre o que está por trás desse medo e como superá-lo. Se você está aí pronto para mudar de rumo, esse episódio é para você. A minha convidada de hoje é Mari Coppola, que tem formação em odontologia, é influenciadora e empreendedora. Ganhou destaque pelo seu estilo autêntico e lifestyle leve. É dona da loja It Dress, aluguel de vestidos de festa. E é referência em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com um público fiel que acompanha suas dicas de moda, beleza e viagem. Seja bem-vinda, Mari. Obrigada, Gabriel. Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Que bom que você aceitou. Eu estou bem feliz mesmo. A Mariana, que é da nossa produção, né? Ela ficou falando bastante de você. E eu fiquei curioso também em saber um pouco mais da sua história, da sua experiência. Mas vamos começar com o nosso tema, o medo de começar. Uhum. Mari, como você, que é formada em odontologia, construiu uma carreira sólida ali na área do empreendedorismo e da moda, Aham. como que foi para você esse momento? O que você sentiu? O medo de começar? Como que você fez essa virada para você realmente falar: "Agora é a hora"? Bom, medo de começar eu acho que é normal para todo mundo. Todo mundo tem medo de algo novo, de enfrentar algo novo. E eu fiz odontologia, né, tinha já a minha profissão e óbvio que também para mim eu tive medo de abrir uma uma empresa, né, algo novo para mim, nunca tinha trabalhado com isso, mas sempre foi o meu grande sonho. Uhum. Então, eu nunca tive medo de abrir a It Dress, sabe, até porque eu comecei muito pequena, foi um passo a passo ali, eu Um passo comecei cada vez. com o que eu tinha. Eu tinha um sonho e alguns vestidos Um no sonho e uma armário, vontade ali. e uma vontade de fazer acontecer, né, eu acho que é o que todo mundo tem que ter, Aham. a vontade de fazer acontecer. Mas o meu grande medo era de largar a odontologia mesmo, assim, eu falei: "Vou Que é uma largar carreira mais tudo". sólida, a gente pode dizer assim, Exatamente, né. é uma Uma profissão, foram profissão. anos de estudo, né, e eu fiz especialização também, fiz especialização de endodontia, depois eu fiz ortodontia. Então é Uhum. você largar uma história, né, Largar uma vários história, anos para exatamente. você arriscar em algo novo, mas arriscar em algo que sempre foi o meu grande sonho. Uhum. Então o que que eu fiz? Falei: "Vamos começar devagarzinho, né". Então, como eu disse para você, eu tinha alguns vestidos no meu armário. Uhum. Falei: "Vou abrir uma loja de aluguel de vestidos", porque eu sempre amei o mundo da moda, principalmente da moda festa. Eu Sim. sempre mandava fazer os meus vestidos. Quando eu digo pra você que os vestidos que eu tenho no armário, é os vestidos que eu mandava Que fazer você e que mandava eu fazer pra você. desenhava. É E que mesmo? aham. E muita gente perguntava: "De onde que é o seu vestido? De onde que é o seu vestido?" Eu falava assim: "Eu mandei fazer meu vestido". As pessoas: "Não acredito, mas por que que você não monta uma loja?" Então você E eu ficava construindo com ali isso uma na cabeça. referência, né, você ficou se tornando uma Exatamente. referência de moda já. As pessoas já gostavam do jeito que eu me vestia, eu Uhum. gostava de dar dicas de moda, sempre amei esse universo da moda, mas a gente fica com receio, né, Gabriel, de você Sim, mudar essa transição, assim, de carreira e você largar um estudo, uma profissão, uma faculdade, para você abrir algo novo, se que você tem dúvida se vai dar certo ou não. Mas eu fui exatamente. atrás do meu grande sonho, né, É, né. eu comecei ali, devagarzinho e não largando o outro, eu fui conciliando os 2. Você começou então com o marketing de boca a boca, né, que é Boca a aquele você boca. veste, as pessoas gostam, Exatamente. perguntam, e você fala: "Sou eu mesmo. Sou eu mesma. Se você quiser, vamos lá". Então é E assim, foi tá assim mesmo certo. que começou. E foi Ah, que exatamente assim bacana. mesmo. Então a It Dress ela é um sucesso, mas abrir uma loja, qual foi o seu maior desafio ao abrir a loja? Então, quando eu fui abrir a It Dress mesmo, eu comecei, só para você ter uma ideia, numa salinha da casa da minha mãe. Na Eu casa abri da o sua Instagram, mãe?
Foi. Eu abri um Instagram. Mãe sempre ajudando, né? Sempre ajudando, com certeza. Eu abri um Instagram e comecei no Instagram a Uhum. postar, a falar que eu ia começar a alugar os meus vestidos de festa e alguns vestidos de festa das minhas amigas. E eu não tinha um lugar. E eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou abrir nessa salinha. Peguei uma salinha ali da casa da minha mãe, coloquei os vestidos lá. E as minhas amigas começaram a ir lá. E várias pessoas começaram a ir lá. Eu falei, gente, eu vou ter que ver um lugar? Não tem como eu Um ficar. espaço maior, Aí eu comecei né? até a fazer no meu apartamento também. E eu já era casada. E meu marido Uhum. falou assim, não dá pra você ficar aqui no apartamento. Aqui, Você né? vai ter Um que entra ver e um sai de lugar. mulher ali. Exato. Não tinha como. Então, assim, o grande desafio foi eu começar sem ter experiência nenhuma. Eu Uhum. falo que eu fui aquela empreendedora raiz mesmo, Sim. que eu comecei sendo o financeiro da minha loja, a vendedora da minha loja, o financeiro da minha loja, a influenciadora, a modelo da minha loja, eu Você era foi tudo. tudo. Eu fazia tudo. Eu e minha irmã, né? Que a minha Sim. irmã, ela é a minha sócia. Então, a gente foi, assim, com a cara, com a E com a coragem e coragem. com a vontade. Ah, eu sei bem isso de negócio de irmãos, hein? A minha Então... também é minha sócia, Ah, né? é? A gente tem o Polo Universitário juntos, que é como se fosse uma franquia da Faculdade Estácio. Então, ela Ah, não atua legal. tão diretamente, ela fica parte mais interna. Ah, tá. É Mas igual a minha no irmã. início, eu botava ela para fazer todos os vídeos, falar que a gente vai ter desconto, bolsa, fazer dia da renovação, dia Legal. D, A e minha aí irmã, ela era fica ela. mais na parte, operacional ali, eu fico mais na parte estratégica. E quem Exatamente. aparece mais sempre sou eu também, que ela é um pouquinho mais tímida, e eu até fico pegando no pé dela, que ela precisa aparecer, Ah, mas uma completa a outra, uma assim, né? completa, né, sempre É, assim, é sempre desse jeito. exatamente. E na sua opinião, por que tanta gente trava quando pensa em mudar de vida ou começar algo novo? Algo novo, né? Isso. Eu acho que a pessoa, quando ela trava, quando você vai montar algo novo, é porque a pessoa não acredita nela mesma. Uhum. Porque se você acredita em si, se você acredita no teu negócio, se você acredita na tua ideia, você vai querer fazer acontecer. Vai dar certo. Então falta isso nas pessoas, elas acreditarem mesmo no negócio que ela, na ideia que elas tiveram, no negócio dela e nelas mesmas. As pessoas hoje não estão acreditando mais em si mesmo, Não né? tão. É você olhar para dentro e falar, pô, sou capaz de fazer isso, eu Eu tenho conhecimento, consigo. eu consigo, eu vou. Então assim, falta essa coragem, né? Coragem, então. Coragem, tem que ter Então, tem coragem. que ter coragem de Eu acho que receber um o não. conhecimento é muito importante, mas a coragem hoje é mais importante. Essencial, né? Essencial, tem que Para a ter. gente abrir um negócio, se a gente for falar de uma maneira um pouco mais estratégica, a gente tem que parar, pensar o que realmente dá certo, principalmente quando a gente está num momento onde o mercado está muito saturado de tudo. De tudo, De exatamente. tudo, loja de roupas, loja de aluguel de vestidos, faculdades, é o que mais tem a cada esquina. Então a Uhum. concorrência está sempre muito difícil. Então, nesse momento, quando a gente vai parar e falar o que eu vou fazer, mas eu quero empreender, eu tenho um espírito empreendedor, né? Tem gente que nasce pautado. Você foi uma pessoa É, eu nítida que gosto, eu nasceu com gosto. sangue empreendedor, né? É, Ficou ali inquieta na odontologia, falou: não, eu preciso quero fazer mais, eu alguma preciso fazer coisa. alguma coisa. É, Então, a dica sempre é estudar o mercado, é ver o que você pode fazer, ver as suas habilidades e o que elas podem uhum, somar para a sua marca e, exatamente. principalmente, o que você falou, ter coragem. Coragem. E ser curioso, né, Gabriel? Eu falo que a gente precisa ser Curioso. curioso para saber o que que as pessoas lá fora. Eu me inspiro muito nas pessoas lá de fora. O que que elas estão fazendo lá que dá certo? O que que eu posso colocar aqui na minha loja hoje para trazer algo melhor, uma experiência diferente para o meu cliente, algo diferente que me diferencia para o meu cliente, para Exatamente. aumentar a minha percepção de valor, né? Que é isso Sim. que hoje a gente tem que ver o que que eu posso. São experiências novas para serem. Não é só apenas um vestido de festa. Uhum. É desde que ela chega na loja, é o sorriso, né, é a experiência ali, é o ambiente. Então, tudo isso a gente tem que trazer, tem que se preocupar com isso, porque tá todo mundo pensando nisso, porque produto todo mundo tem. Produto Então, você tem que tem. trazer algo novo. Então, ser curioso para trazer algo de diferente para dentro do teu negócio. Que maravilha isso que você falou. Então, assim, é a experiência do cliente também Experiência do cliente conta. também, com Então, certeza. assim, o marketing atrai e a experiência do cliente faz ele ficar, Faz né? ele ficar, Faz ele para ele voltar, retornar. para exatamente, para se Maravilha. tornar fiel ali na sua Fiel. Então, marca. sempre que ele pensar naquele quesito, quero um vestido, ele vai Pensar em pensar mim, em pensar. você. Por quê? Ele vai indicar você Exatamente, também. porque às vezes o meu vestido, eu tenho um vestido que tem o mesmo vestido na outra loja, mas o Sim, porquê? Eu penso assim, o porquê que ele vai na minha loja? Eu tenho que trazer algo diferente para ele, sim, não é verdade? Então eu exatamente. acho que é toda a o atendimento,
é um diferencial, Uhum. né? Você chegar, você ser bem atendido, ser bem acolhido. Eu chegar ali eu vou ali na loja da Mariana e Dress, já vou ter o ajuste na hora. Se eu for de última hora, eu vou conseguir alugar um vestido. Então, é pensando no meu cliente, a melhor forma de atendê-lo para ele voltar sempre. Que incrível, maravilha. E você acha que o medo de falhar pesa quando a gente já tem uma formação ou uma carreira estável? Para algumas pessoas, eu acho que pode ter esse medo de falhar quando já tá ali na sua zona de conforto, né. Sim. Para mim não, para mim não, porque eu Não? sempre quero sair da minha zona de conforto. Quando eu tô confortável, eu procuro Fala: algo novo para mim, quero quero mais, mais. Eu sou inconformada, eu falo: isso "Não, já daqui tá tá já que pouco". já tá pouco, então o que que eu posso fazer mais?". Por exemplo, a loja aqui já estava consolidada, a Uhum. Itidreja, eu falo: "O que que nós vamos fazer agora?". A gente montou uma outra loja em Cuiabá. Sim. E agora a gente está organizando, já tem 1 ano, Cuiabá, e eu já estou pensando: "O que que eu posso fazer agora? O que que eu Ah, posso trazer para empreender dentro do meu, né, dentro da minha loja dentro da mesmo?". Então a loja, gente né. sempre está querendo eu estou sempre querendo sair dessa minha zona de conforto, eu não gosto de ficar confortável. Aí eu fico, procurando sarna para se coçar, né. Ah. Então quer dizer que Foi o caso da minha mentoria, olha aí, foi o caso da minha sim, mentoria. verdade, que bom que você tocou nesse É, assunto que a gente ainda vai entrar nele. sim, A Mari, gente, recentemente ela lançou um curso, né, sobre você ser um influenciador da sua própria marca. Então, é, Mari, explica um pouquinho mais pra gente como é isso, lançar. Primeiro que é lançar um curso, uma mentoria, é. onde você lança uma mentoria, você tem que ser a pessoa, digamos que a mais esperta, que sabe mais A e que está expert, fazendo né. sucesso mesmo. Então, como que Exatamente. foi lançar essa mentoria? Explica pra gente. Então, Gabriel, eu tive esse insight porque muitas mulheres chegavam até mim me pedindo ajuda. Uhum. Mari, eu preciso aparecer, eu tenho vergonha, eu não sei o que falar nos vídeos. Como que eu faço? Por onde eu começo? Então, eu comecei a ajudar muitas mulheres Uhum. eu falava assim: "Você tem que parar de ficar me contratando". Eu falava isso, É, porque elas me contratavam como influenciadora para a loja delas, só que eu não poderia estar ali o tempo inteiro. sim. Né, toda semana, eu não conseguia. Eu ia lá, fazia meu trabalho, ia embora, e quem continuava o trabalho? Elas que tinham que continuar. É isso que eu falava Exatamente. para elas: "Vocês têm que ter é importante você contratar influenciadoras para Uhum. trazer pessoas para dentro da tua marca, para conhecer a sua marca, mas quem tem que sustentar é você. Você tem que estar ali também, porque as pessoas querem saber quem é a dona, quem faz a Sim, curadoria, né, e isso é importante até para trazer mais credibilidade para tua marca". Então eu exatamente. comecei a ajudar e eu sempre falava isso, e elas falavam assim: "Ai, me ajuda de alguma forma", eu falei: "Vou ajudar essas mulheres de alguma forma". Então eu criei uma metodologia passo a passo para elas de como se posicionar, de como ser a cara da sua marca, como que tem que ser o Instagram delas, Uhum. como que elas têm que se vestir, a imagem delas, sempre com a autenticidade de cada De uma, cada óbvio, uma. né, mas o posicionamento hoje é muito importante nas redes sociais, a pessoa Sim. saber se posicionar. Então eu falo sobre postura, sobre oratória, e sobre o conteúdo em si, como que tem que ser o conteúdo, elas fazerem um mapeamento ali do público-alvo delas, quem é o público que elas querem atingir. Então, eu Uhum. construí essa metodologia, fiquei 1 ano estudando Um para ano? 1 ano, Olha foi 1 aí, ano ó, de um estudo. ano se preparando É, para porque você lançar essa mentoria? exatamente, quem vê, né, Gabriel, eu falo, as pessoas olham só o resultado das É, pessoas, ninguém sabe como foi o como processo. às vezes é um processo Às muito vezes o longo, processo de assim. 3, 5 anos, 10 anos, a It-Dress tem 10 anos, Olha, né. E muito eu comecei famosa. muito pequenininha, sem ter nada, Né, sem ali ter condição na com a sua nenhuma. mãe, ali na casa da sua Exatamente, eu mãe. gosto de contar a minha história, para as pessoas se inspirarem nela, Aham. para saber que você não Entenderem precisa que começar uma coisa com muito lá em investimento, cima, né, todo porque mundo começa um crescimento, assim, espontâneo. Você indo exatamente, atrás do seu processo, ele vai crescer, mas é vai devagar, crescer, né. mas é devagar, né. Sim. Ninguém nasce assim perfeito, tendo tudo, porque às vezes as pessoas querem investir, querem montar algo que seja, fala assim: "Ah, mas você tem que investir milhões, porque olha a concorrência". Ninguém Não. ninguém Não, começa ninguém tendo, né, começa já investindo muito. aí já Lógico é que tem as exceções, né, mas a exatamente, gente já tem tem que ir muito atrás dos dinheiro nossos sonhos. dentro, né, já tem ali É. investidores para sua marca, mas quando é Exatamente. Mas a gente realmente um tem que quando processo a gente acredita do nosso negócio, a gente tem que ir em frente, porque vai dar certo. Se você colocar tua exatamente. energia nele, vai dar certo, não tem como dar errado. E a sua mentoria, ela funciona por módulo, como que é? Eu queria Então entender um pouco não, mais. então, eu lancei uma turma, que foi em Aham, janeiro, comecei em janeiro, foram 3 meses, um acompanhamento de 3 meses. Aí eu encerrei essa mentoria em março, e agora em junho eu vou lançar a minha próxima turma. entendi. Inclusive, se você quiser entrar, tá convidado. Olha, vou entrar, com certeza, eu vou virar o próximo influenciador da minha marca, Universitário É Cash. isso aí. Então, quem sabe, hein? Mas, ó, já tô devendo participar
mentoria do Felipe Todesco, né? Que é Ah, ele faz mentoria de oratória, né? oratória. Já, Legal. já tô devendo essa e agora o seu. Mas eu vou ficar Exatamente. afiado, hein? Eu vou Isso ficar aí, oratória. Ele é preparado. muito legal. O Felipe fala muito bem. Inclusive, eu fiz um curso de oratória por 5 meses. É, Eu fiz um curso de oratória porque eu queria entender mais sobre a parte da oratória e foi bem legal. E eu trago isso também para as minhas mentoradas ali sobre a parte de oratória, que é muito sim, importante. a Não comunicação que eu é seja uma expert em oratória, isso aí é parte do Felipe Todesco mesmo. a Mas eu acho que tem que comunicação. ser todo um conjunto, né? Não é só imagem, não Isso. é só postura, não é só oratória, é todo um Sim, conjunto. igual quando você já estava me dando umas dicas, é respirar, falar devagar, né? Falar devagar, Ó, antes da gente respirar. iniciar, a Mariela estava me dando dicas, tá, pessoal, de como que a gente faz para começar Se aqui sem engasgar. acalmar, É, respirar, não falar rápido. exatamente. É isso Então, assim, mesmo. por trás desse processo, né, tem sempre um resultado muito bonito. E eu estava acompanhando, olhando suas redes sociais, as suas alunas ali, elas parecem realmente estar muito contentes com o resultado. Elas Então, ficaram. E eu fiquei mais ainda. Eu falo que é, eu transformei a vida delas, mas elas transformaram a minha vida que também. Foi bem bacana. bacana. E você compartilha muita leveza e autenticidade nas redes sociais, mas no backstage, como que você lida com essa pressão de empreender, influenciar, ser mãe, É um desafio conseguir equilibrar tudo tudo isso, isso, né? né? A gente tem que colocar prioridades, né, na nossa Uhum. vida. O que eu faço hoje? A primeira prioridade que a gente tem que ter, eu penso assim, cuidar de mim. Eu tenho que cuidar de mim porque eu tenho que estar bem, né? Quando eu tô bem, eu consigo transbordar para outra pessoa, né? Exatamente. Extrair o meu melhor para dar para outra pessoa. Então não adianta eu estar mal que eu não vou conseguir cuidar nem da minha filha direito. Uhum. Então, cuidar de mim, depois cuidar da minha filha, da minha família, do meu marido e depois do meu trabalho. E quando eu tô, por exemplo, no meu trabalho, me dou 100% ali no meu trabalho. Quando eu tô Sim. ali na minha casa, eu me dou 100% ali para minha família. Mas realmente é um desafio a gente conseguir conciliar tudo. Por exemplo, eu não consigo viajar muito por conta né, que eu tenho filha, que eu tenho Filha, né? marido, que não gosta que eu viajo muito. Então, essa é a minha dificuldade, que eu gostaria de viajar mais, de ir mais para Cuiabá, de cuidar mais da minha loja de lá. Mas aí eu falo com a minha irmã ela cuida mais da loja de Cuiabá e eu cuido Sim, mais da loja de Campo Grande. E entendi. aí a gente vai conseguindo Vai conciliar lidando ali, né? tudo, Ah, até com porque, jeitinho. olha, eu não sou pai ainda, mas vejo a minha mãe quando se torna pai, mãe, você começa a ter outras demandas, né, outras São atividades, responsabilidades, responsabilidades né? diferentes, então É, você não vai mais viajar porque você quer viajar ou até porque você precisa estar ali perto do seu tá ali, filho, né, acompanhando ele, o processo de crescimento, como que ele está indo na exatamente. escola, se Não, ele e eu está sou fazendo as uma mãe, eu sou atividades. aquela mãe que eu gosto de dar banho, que eu gosto de arrumar o cabelo para ir na escola, É que mesmo? eu que levo no pediatra, eu gosto de dar a comidinha dela, então assim, eu gosto de vivenciar todos esses processos, sabe? Porque passa tão rápido, Passa, né? Essas né. etapas, essas fases da vida dela. Daqui a pouco Ela ela vai já tá estar com 4 escolhendo anos, olha, já já ela vai estar escolhendo o vestido de 15 dela na sua loja, é, né. vai. Ai, já De 15 pensou, da loja, gente? Que depois da formatura delícia. do ensino médio, depois da É. faculdade. E as preocupações vão ser outras, né? E eu acho Outras. que a preocupação nunca acaba. Nunca, né. Mas eu falo que eu demorei tanto para ser mãe, sempre foi um sonho ser mãe, então eu preciso viver isso, né? Foi algo bem planejado, então? Não, então, eu demorei 4 anos para conseguir engravidar, né? Uhum. Então eu fiz vários tratamentos para conseguir engravidar, e agora que eu tenho aí meu maior sonho, eu tenho que Tem curtir, que estar né? com ela, Eu né. curto muito, eu amo Que trabalhar. Eu delícia. amo, eu não consigo ficar sem trabalhar. Falo que a minha Uhum. vida é ir para minha loja, é trabalhar, é atender, mas é o meu combustível ali para estar bem com ela também. Não conseguiria ficar o dia inteiro em casa, eu não sou aquela mulher do lar, não tem jeito, Não não é é? meu perfil, não é meu perfil. E eu preciso trabalhar, que eu falo, um complementa o outro, né, para eu estar bem para ela também. Que bacana, Que é meu então combustível, o trabalho é meu combustível, eu é, adoro. né. Então que você seja agora nossa modelo de a ser seguido, mamães empreendedoras. Mamães Chegando empreendedoras, aí o Dia das exatamente. Mães, com certeza, espero que elas se sintam inspiradas a continuar estudando, continuar trabalhando, mas também nunca deixar de lado a fase de crescimento dos Dos seus filhos, filhos. exatamente, que é muito importante. E como que foi a abertura de um CNPJ? Não é muito fácil, né, mas como você já foi dentista, atuante na área, você Aham. teve ali um pouco mais de, digamos que facilidade ou não? Você teve que passar por todo aquele processo difícil de
não sei o que fazer. Como que eu vou gerir esse CNPJ? Você diz da minha loja, quando foi? Isso. Então, essa parte mais burocrática, fica tudo com a minha irmã. Eu fiquei É. mais na parte, eu sou a cara da loja A ali, a parte de a frente parte ali. ali de comercial, O marketing. comercial, eu fiquei em parte de comercial, marketing, a parte de estratégia. Aham. E a parte de vendas a gente ficava no começo também, Sim. mas essa parte a gente pegou pessoas para ajudar a gente também nessa gestão. A parte Uhum. de gestão de pessoas eu acho muito, muito Muito difícil. difícil. É, é bem complicada. Então, essa parte de financeiro, CNPJ, mas a parte toda burocrática, a gente ajudou pessoas para ajudar a gente Ah, sim, também. né, então teve ali Teve um um acompanhamento todo. acompanhamento, né, Aham. de cada Essa parte, parte porque jurídica toda a gente precisa, né, de um realmente a gente que tem não é que fácil, é muito difícil. A gente nossa, não consegue dar conta de tudo, não né. dá. Olha, Não, quando tem que terceirizar. tem que terceirizar. Quando a gente foi fazer a abertura do nosso polo, é óbvio que quando eu entrei ele já estava maturado, então ele já estava recebendo muito dinheiro, já tinha o processo ali já estava fácil, então já tinham rotinas a serem seguidas, mas quando a gente foi fazer a mudança do CNPJ, porque mudou ali um dos donos, então teve que mudar ali muita coisa. Aham. Tinha que ir em cartório, tinha que assinar contrato, tinha que Aham. revisar contrato, e voltava o contrato que estava errado. Eita, era uma loucura. Essa Então parte meu marido me ajudou bastante é, também, então tinha porque que eu ter não entendo nada, eu paciência. nem gosto essa parte É, burocrática nem é muito comigo, eu não entendo, não. eu não gosto, eu passo tudo para ele. Mas se Ele te me ajudou der mas bastante, se te der uma meta, você mas eu com conclui. certeza Meta de vou vendas, você atrás, bate todas. bato todas. Eu adoro vender. É mesmo? É, eu gosto, eu Olha, eu tenho vou no falar sangue. que esse para mim é o maior desafio, vender. Eu É. gosto de vender graduação, eu amo o que eu trabalho com sonhos, mas ainda assim é algo muito difícil, porque as pessoas querem colocar muito preço no nosso trabalho. É, Então chega lá, fala: "Ó, graduação de farmácia, R$ 289. Poxa, para você fazer uma graduação, né, né. você ter uma carreira logo Uhum. depois, aí a pessoa tá falando: "Muito caro, não vou fazer". É Nossa, aquilo dali é complicado. decepcionante, né, pra É, gente. é, Então, não tenho tanta facilidade quanto você na parte de é. vendas. Mas eu adoro, lidar com o processo do aluno, ele dentro ali, eu acompanhando, perguntando como que tá sendo as dúvidas, as dores dele. Aham. E quando ele fala: "Ó, não estou entendendo o meu material de apoio", eu falo: "Manda para mim, eu vou ler com você". Uhum, Às vezes nem legal. faz parte do meu trabalho, mas eu É que você gosto. gosta, né. Exatamente, eu É igual gosto de eu. saber o aprendizado dele e ensinar mesmo. E Aham. mostrar para ele que não é difícil, né, Uhum. estudar não é difícil, só basta Então vontade. tem que ter Tem vontade, que ter né. vontade, É, falar: "Eu me enxergo um profissional no futuro, então eu tenho que ter vontade de exatamente. concluir". E não desistir, né, Não né, desistir. Gabriel, porque as pessoas desistem, né, no primeiro No obstáculo. primeiro obstáculo, É. por exemplo, algo que acontece muito, quando eu trabalhei na parte de retenção da instituição, trabalhei num grande grupo, antes de vir para Estácio. E o nosso maior desafio lá na retenção era sempre que a pessoa falar financeiramente. Então, sempre que a pessoa tinha um problema financeiro, ela ligava para cancelar. Então, ela Hum. falava: "Ó, quero cancelar a graduação porque, hum, perdi o emprego". E aí eu falava: "Mas continuar a graduação vai te ajudar a É, conquistar um novo exatamente. emprego, não Aham, enxerga como um obstáculo". aham. Aí a pessoa fala: "Ah, mas eu não vou conseguir pagar esse mês". A gente fala: "Então a gente faz um efeito dominó, joga para o próximo mês". Uhum. Você precisa enxergar oportunidade. É. Então não enxerga isso como um desafio. É o desafio de mudar a mentalidade das pessoas, Mentalidade. né. Então tem uma mentalidade de vencer, uma mentalidade de coragem, igual você falou e eu anotei Coragem. aqui. É isso aí. Coragem, seja corajoso e curioso, eu coloquei. Exatamente. Você sabe que às vezes o que se dá bem na vida não é o mais inteligente, é o mais É corajoso. mais corajoso. E o mais inteligente vai trabalhar para o mais corajoso. Exatamente, falou tudo. Ó, peguem isso, pessoal. Você jura necessário ter uma qualificação ou fazer algo específico para te dar autonomia numa nova área, ou até mesmo para empreender? Com certeza, Com para certeza, tudo na vida. A gente tudo, tem que né? buscar conhecimento. Como que você vai abrir uma coisa nova se você não tem noção de nada, né, igual eu. Eu comecei ali sem ter noção de nada, Uhum. mas o que que eu senti? A minha empresa, ela cresceu muito rápido, e eu não consegui acompanhar esse crescimento. E aí vem Sim, vindo muitos obstáculos, né. Só que eu não tinha essa mentalidade que a gente tem que estudar, tem que buscar conhecimento. Hoje tá muito fácil. muito fácil. Hoje você consegue estudar, igual eu agora para eu abrir minha mentoria, eu fiquei 1 ano estudando,
para saber como funciona o mercado digital. Uhum. Não adianta eu chegar, querer lançar uma mentoria sem ter noção de nada. Eu não vou conseguir ensinar para as minhas alunas da Exatamente. forma que eu quero, sabe? É, e não dá pra encher linguiça também, né? As Não dá para pessoas estão encher ali com os linguiça, olhos em você, elas não. querem É uma aprender, é responsabilidade uma minha. responsabilidade Eu isso. falei, não, eu quero dar resultado. Não Exatamente. adianta eu abrir um negócio que eu não vou dar resultado. Não, eu quero dar resultado para as pessoas. E para tudo na vida a gente tem que ter conhecimento, Tem. né? Eu escutei já o Caio Carneiro, uma vez ele falou numa palestra dele que vá com, que as pessoas falam assim, vá com coragem. Não, peraí, como que é a frase? Vá com medo mesmo. Vá com Ele medo fala assim, mesmo. vá com medo mesmo. Ele fala assim, não, vá com medo, mas vai com conhecimento. Que não adianta Maravilha. você ir, porque quando você vai com conhecimento, você se sente mais seguro. Não é Sente. verdade? A gente fica mais seguro em falar. Sim, Quando quando a gente você sabe sabe o que você realmente, está quando você falando. domina o que você vai falar, né? Agora, quando Exatamente. você vai só com medo e sem o conhecimento, aí não vai dar bom. Aí não dá, né? Eu tenho isso que você falou tem a prova viva, que é a Mariana também. Ela uma vez a gente foi fazer uma palestra num colégio pra turma de terceiro ano. Não sabem o que querem ainda, indecisão é o que mais canta na cabeça deles. Uhum. E então a gente foi dar uma palestra sobre um plano de carreira, Aham. sobre que você tem que ter uma visão mais pragmática, sobre enxergar uma carreira no futuro. Sim, Então não é fazer o que o seu amigo vai fazer, é, né? É fazer uma escolha assertiva. sim. Então é se enxergar nisso, enxergar uma carreira de sucesso, enxergar ganhar dinheiro, enxergar habilidades que você tenha que possa agregar naquela área. Uhum. E a Mariana, ela começou a falar sobre os cursos da saúde. Menino, quando ela começou a falar, ela soltou e tá, e começava a falar sobre coisas que as pessoas nem entendiam, mas aí falava Aham. sobre dentes, sobre pele, sobre doenças e não sei o quê. E ela falava sorrindo. Sim, é porque domina o assunto, Exatamente. né? E se deixasse, ela falava desenfreadamente, até que eu falei: vamos, vamos voltar aqui, senão a É, gente fica 2 horas e o pessoal já não ouve mais a gente. Então, legal. É bem exatamente isso que isso. você falou. Quando a gente E com domina, conhecimento, né? E é, dominar o que você vai a gente falar. fala com vontade, a gente se Se sente mais expressa, confortável sente também, né? Não fica confiança. nervoso, né? Esse que é o Exatamente. problema. Então, eu tenho muita dificuldade para falar ainda na frente de câmeras, não vou Não, negar. não é só você, é todo É mundo. todo É mundo? muita gente, nossa. Até eu também. Eu que Todo sempre falo, tô mundo. há 10 anos que eu falo. Às vezes chega, às vezes eu erro o texto. Igual eu falo, gente, não é tudo perfeito, Não né? é. Todo mundo erra. É Não é fácil. difícil. Aqui a gente não pode desistir. Eu sou Exatamente. resiliente, errei, vamos de novo, não tem Vamos de problema. novo. Errou de novo, vamos de novo, até eu conseguir. É, Eu eu falo que eu também não sou. desisto. Eu Eu também fico não. batendo, batendo, mesmo emberrado, eu vou até uma hora acertar. É, exatamente, igual eu falo, minha irmã, ela não gosta das câmeras, né? Ela fala, não, eu vou errar. Daí eu falo, não, vai, você tem que tentar. E ela fala assim, eu já não gosto. Não, é porque não Não, tenta. tem que tentar, Aí não tem que se tenta. forçar um Porque, pouquinho. é uma habilidade 100% treinável. É Treinável, né? treinável. É você vai treinando e você vai pegando intimidade com a câmera. Não é, Exatamente. ninguém nasce sabendo fazer vídeo, Ninguém, né? né? Ninguém sabe. Então, a gente tem que treinar. Maravilha. Ter que ir Como tudo na vida, treinando, que você vai melhorando, aprimorando, treinando. respirando devagar, né? É, E controlando, mas exatamente. É igual você pegar, olha. quando você vai fazer um teste de autoescola. Primeira vez Uhum. que você pega um carro e que você Estanca, tem que. estanca, desliga. Desliga e você tem que mudar ali, colocar na primeira marcha, mudar a marcha, olhar no retrovisor, você fala, meu Deus, é muita coisa. Depois de um tempo, não vai tudo automático? Que Vai. você nem pensa mais? Você É a mesma fica, coisa, é o vai treino. ligando, vai no modo Vai automático no modo mesmo. automático. Isso aí com o tempo, tudo Com é o com o tempo. tempo. Igual você falar com as câmeras também, a mesma coisa. Com o tempo você vai pegando ali uma Exatamente. certa conexão, Familiaridade, familiaridade né? com a câmera, Mas quando a gente intimidade com vê a aquela, câmera. aquela câmera assim ligada, luzinha assim, a É gente já tenso, começa. né, Gabriel? É É, tenso, né? a respiração muda, A voz a muda, voz né? muda, a boca fica É, seca. Eita, é difícil, não é exatamente. fácil não. Mas é uma habilidade totalmente treinável mesmo. É, Então, que bom que você teve essa criatividade, essa autonomia, esse pensamento criativo de lançar um curso para as pessoas serem o influenciador da própria marca, porque realmente você sendo o influenciador da própria marca, você vai ter o seu diferencial. vai, com certeza. O seu Os seus diferencial é esse. resultados, ó, vão São lá em cima, outros, são né? outros. Aham. Eu falo que é uma Exatamente. ferramenta poderosa, gente, a Instagram que a gente tem hoje em Poderosa. dia. Aham. Só para melhorar os nossos resultados, né? Potencializa Sim, muito os resultados quando você coloca a cara ali. exatamente. Eu sou dono da minha marca. Traz muito mais credibilidade para sua marca, para as pessoas irem lá conhecer a tua loja, Sim. né?
falou tudo. E na sua loja, né, na It Dress, tanto que você tem 2 lojas, uma aqui em Campo Grande e uma no Mato No Grosso, Mato Grosso, em em Cuiabá. Cuiabá. Eh, Você fazia tudo no início, você e sua irmã. Como que você foi fazendo essa mudança de: "Eu preciso me focar mais numa área para realmente crescer e dando mais autonomia"? Você foi tirando um pouco para investir numa pessoa, para cuidar de Sim, a certa gente foi con eu a primeira pessoa, a gente contratou uma vendedora. uma vendedora? Uma vendedora, foi a primeira pessoa que a gente contratou para dentro da loja. Eu lembro que a Uhum. gente estava eu e ela lá na minha loja e entrou uma pessoa lá dentro, que é a Cris, que ficou com a gente até pouco tempo agora. E ela que falou assim: "Eu quero só uma oportunidade que eu tenho vontade de trabalhar". Daí eu falei: "É isso que a gente É precisa". isso aí. Só que a minha mãe é uma pessoa muito medrosa, ela falava assim: Aham. "Cuidado, vocês não vão dar conta, é muita coisa, vocês acabaram de fazer uma mega de uma reforma, né". Daí eu virei pra minha irmã e falei assim: "Não, a gente precisa de uma pessoa aqui dentro. É. Como que a gente vai ficar aqui O tempo no tempo todo, né, a todo, gente né, precisa no sair, se a gente movimentar um pouco, exatamente, não, a e a gente gente fica precisa fazer preso, né. compras, a gente precisa viajar, a gente precisa estar ali, bolar um estratégico, fazer um marketing". Impossível. É, a Daí eu gente falei tem que assim ter uma pra pessoa ela: de "Liga confiança pra ela também. agora", ela estava na esquina. Ela falou assim, daí eu falei: "Pode voltar aqui, E pode aí? voltar", a gente já contratou ela na hora. E aí começou. Aí depois a gente contratou mais vendedoras, a Uhum. parte da a It Dress é uma empresa familiar, então o meu pai ajuda, minha mãe também, ela fica ali Tem um como pouco controle de da mão de toda a qualidade. família ali Tem, ali ajudando. tem, todo mundo ajudando. Que delícia. Aí a E gente tem costureira, a gente começou com a costureira que fazia meus vestidos quando era adolescente, ela ajudou a uhum. gente, depois a gente contratou mais costureiras, e com o tempo a gente vai vendo a necessidade, né, e vai contratando as pessoas conforme Sim. for necessário. Então, você foi fazendo aquela redução. Eu fiz isso, né, não sei se você fez também, mas você foi fazendo aquela redução salarial sua, do seu repasse ali, salário bruto de Aham. toda a empresa. E aí você, na hora da sua divisão com a sua sócia, você foi fazendo a sua redução salarial para poder aumentar a sua equipe? Na verdade, no começo a gente tinha, assim, um repasse mínimo pra gente, né, a gente tudo que a É, a gente gente sempre fica ganhava, com a um gente menor. investia, e até hoje é mais ou menos assim, gente. Não mudou Não muito. mudou muito, né? Tudo a gente quer investir, porque a gente quer fazer outras coleções, a gente quer trazer marcas novas e a gente deixa ali uma parte só para a gente conseguir, investir cada vez mais. Agora a gente quer Sim, fazer uma nova reforma na loja. Para você ter uma ideia, Gabriel, a gente eram 3 lojas ali, né, sim. são como que chama quando eram 3 lojas juntas? Um compilado ali, Não, eram 3 uma lojinhas, tipo junção, uma uma galeria? galeria, tá. E a gente alugou a lojinha do meio, eram 3 lojinhas, aí tinha uma Uhum, loja de roupa e uma loja de aluguel de limusine do outro lado. sim. E aí a loja de aluguel de limusine saiu depois de 1 ano, a gente pegou ela. Então a gente abriu ali, fez uma reforma e depois de 2 anos a outra loja, que era de roupa, Também saiu saiu. e a gente pegou Ah, também. então você foi dominando ali o E aí a gente desculpa. E a gente tem agora as 3 lojas, Aham. entendeu. Então a gente foi crescendo gradativamente ali. Que incrível, foi dominando, foi Foi crescendo. dominando, foi crescendo. Mas olha, realmente uma pessoa que quer crescer e ela tem esse pensamento de: "Eu vou crescer", ela não se importa com quanto que ela vai receber no final. Não. Ela vê o que ela pode, investir ainda mais. Exatamente, essa é a minha visão, né. Eu Esse tô falando que é toda aí agora eu quero fazer uma reforma na loja, né, eu falei: aham. "Cada hora é uma coisa". Cada hora é uma coisa E diferente. cada hora é uma coisa diferente. E eu sempre tive a visão das 3 lojas, sempre. Eu falava pra Juntas minha irmã, ali. eu falava assim: "Eu quero essas 3 lojas ainda". Ela falava assim: "Não, é muita coisa". Eu falei: "Não, não é". Quando saiu a loja de roupa, e eu Uhum. falei assim: "Vamos pegar, é nossa, é nossa". Eu É sempre tive a nossa. visão das 3 lojas. Daí ela falava assim: "Não, não, agora não", porque a gente ia acabar de voltar de uma pandemia. A gente É, resistiu uma pandemia de 2 anos trabalhando somente com festa, né, foi então foi difícil, é. foi muito difícil. E aí nós não pegamos, a menina foi lá, ofereceu pra gente, por causa da minha irmã, e por mim eu já tinha pego, né, e Uhum. não pegamos. E aí a gente tirou a placa de aluguel lá do lado. Daí eu falei: "Não acredito, alugou", e diz que alugou mesmo pra uma médica. E Sim. aí de repente coloca de novo a placa aluga-se Você lá. sentiu que era um sinal. Não, daí eu falei assim: "Uai, por que que colocou? Ah, porque com a médica não deu certo, porque precisava ter 2 banheiros, não teve". Daí eu falei: "Era minha". Eu falei pra ela: "Era pra ser nossa, já vamos pegar". Aí eu não quis saber, aí eu peguei. Aí a Pegou gente de pegou e todo fez a jeito. reforma. Às vezes a gente A gente tem que pegou a ir, mas refor você ainda bateu na tecla com a sua sócia, né, com a sua irmã, de
vamos ficar, vamos ficar. Ou você tomou a decisão de falar, não, Não, eu eu vou tomei decisão, pegar. vamos pegar. É mesmo? Não, Olha, é. foi Eu arriscado, sempre né? foi arriscado. Não, e o pior, que eu não sei se foi essa reforma que a gente fez, e que depois de 2 semanas fechou tudo. Veio a pandemia, a gente tinha acabado de reformar. Acabado de reformar É. tudo. E aí que eu falo que foi a virada de chave, quando eu vi a importância da gente ser influenciadora da nossa marca, porque elas me viam como uma referência. Uhum. Então, tudo que eu colocava, eu tinha mais facilidade de vender. Eu comecei a Então, vender roupa, eu comecei a vender pijama e a gente não teve dificuldade nisso. então tudo que Porque você eu foi já estava colocando. ali, eu já fazia as stories, já fazia os vídeos e eu não tive dificuldade nisso. Uhum. Então, essa é a importância. Eu falo, não era a It Dress, era a Mari da It Era Dress, exatamente, a entendeu? Mari Coppola da It Dress. É. E assim, você foi ousada, hein, Mari? Pegar 3 lojas ali mesmo, Eu sou um sabendo pouquinho que é arrojada mesmo. difícil, gerir já uma, então 2, 3, você foi bem arrojada, É os não desafios posso da negar. vida que eu gosto, mas ainda sempre tem. E nunca vai parar, Nunca né? vai parar, né, Nunca não vai dá pra parar. negar, você é É bem matar um arrojada. leão por cada dia, eu falo ali. E as pessoas vão pela Mari mesmo, né, você, como é a influenciadora da sua marca, elas vão ali por você. Elas sabem que eu que faço a curadoria e eu gosto de mostrar, assim, os Uhum, bastidores, quando eu viajo, a gente escolhendo como que é essa parte de fazer a curadoria para minha loja. Então, isso entendi. aí atrai ali as Atrai também, pessoas, né, né? atrai um Gera um certo olhar desejo. É, diferente um do olhar público. diferente, exatamente. Então, eles ficaram encantados com você, porque olhando suas redes sociais, você é um sucesso, Ah, né. obrigada. A gente vê ali seus números, comentários, então a gente vê que você realmente alcançou um público fiel em Campo Grande, no Mato Grosso. Então, parabéns, viu. Obrigada. Hoje, Obrigada. olhando sua trajetória, o que você diria para quem está ali atrás da câmera com vontade de iniciar, mas ainda não Com começou? medo? Tá com medo. Eu acho que você tem que ter um objetivo claro na sua vida. Você tem que saber o que você quer. Porque eu acho que o erro das pessoas, elas mudarem. Cada hora elas querem uma coisa. A hora quer empreender, fazer alguma coisa, depois que já quer mudar. Então, elas não têm um foco. Então, eu acho que as Exatamente. pessoas, elas têm que ter um foco, Uhum. uma ideia, um objetivo claro. Porque quando você não tem um objetivo claro, o primeiro obstáculo que você tiver, você vai desistir. Agora, quando você Exatamente. sabe o que você quer, você vai até o final, até você conseguir, você não desiste. Porque obstáculo vão ter, gente. Não, é impossível não ter. Os Sim, desafios, né, as pedras no caminho que a gente tem que enfrentar, todo mundo tem. Mas quando a gente tem ali um objetivo claro, clareza no que a gente quer, a gente não desiste, a gente vai até a gente conseguir, né? Nem que a gente tenha que exatamente. recalcular a rota, né? Se Uhum. não deu certo, vamos tentar de outra forma, então? Mas o Sim. objetivo continua o mesmo, É pensando sempre em dar em certo, dar né. certo. Mesmo não dando, É. né, que acontece, Se não deu mas certo aqui, vamos recalcular? O que que a gente errou? Vamos fazer é. diferente? Para a gente chegar onde a gente quer chegar? Então isso daí que você falou, na verdade, é até algo que a gente estuda em gestão comercial, que é um plano de PDCA, onde Uhum. você pensa no seu produto, lança ele no mercado, se ele teve uma negativa, ele volta, você recalcula e manda Recalcula e manda de novamente. novo, mas não desiste Exatamente. dele. Não desiste. É. Então você fez um plano de PDCA ali completo, olha, Ah, legal. deu uma dica aqui bem bacana. Você sente que as redes sociais, elas ajudam a dar coragem ou elas aumentam a pressão por perfeição ao começar algo novo? Eu acho que as 2 As coisas. 2 Eu coisas? acho que tem os 2 lados. Tem pessoas que eu sigo que me motiva, que me inspira, e são Sim. essas pessoas que eu gosto de seguir. Uhum. Mas tem a parte da comparação, né, as pessoas já se comparam muito, vê o sucesso das pessoas e falar: "Ai, muito difícil Muito difícil chegar". chegar ali. Só que elas não entendem o processo, igual eu falei, o processo Uhum. dói, né, o Sim. processo ele não nasce da noite para o dia, né. Então eu acho que tem esses 2 lados, e eu gosto Uhum. de seguir só pessoas que me motivam, porque a gente tem que pensar assim, vamos comparar? Eu gosto de me comparar só com a Mariana de antigamente, onde a Mariana chegou até agora. Até Se agora, compara né. com você só, não fica comparando com as outras pessoas, porque você não sabe o que que elas viveram, o que que elas Uhum. vivem, se aquilo ali que você tá vendo é realmente verdade, se ela Sim. passa uma verdade, porque as pessoas hoje nas redes sociais, elas passam o que elas querem, elas são o que elas querem, Elas são o que elas querem, né. né. Então a gente nunca Então, sabe a verdade. se ela tá
em casa mesmo, uma esposa que está na igreja. Está em casa, uma Você esposa que nunca está sabe, tá gente, querendo criar ali, uma imagem essa ali, vida né? perfeita, Ela não né, ela existe. não existe. A pessoa Tem nas que redes sociais, ela todo cria a mundo tem imagem que ela suas quer. vulnerabilidades, suas dificuldades, seus desafios, né, Sim, e as pessoas não mostram isso, que né. bacana. Então, assim, não se comparar. Não se comparar. Não se comparar com os outros, somente com Isso você aí, mesmo. exatamente, só com você mesmo. É, se E eu me procura comparar seguir pessoas que te inspirem, né, que são referências para você, que você não maravilha. que você quer ser igual, mas você inspira para conseguir algo parecido com dela, né, fala que te motiva. "Pô, vou fazer, vou trabalhar, vou buscar conhecimento para fazer o que ela faz". Isso aí é Sim, bacana. se eu quero trabalhar na área de moda, então que eu vá seguir É, quem é um sucesso da exatamente, eu moda, vou seguir quem referências para mim, referências. sabe, para me inspirar, para me Uhum, motivar, que não bacana. para me comparar. E, Mari, a gente vai estar se aproximando, né, chegando ao fim do nosso bate-papo. Uhum. Você é uma empreendedora nata, mas eu queria saber, tem pessoas que nascem com um espírito empreendedor pautado ali na veia. Na veia, né, Você que gosta, você né. se considera uma Eu empreendedora gosto, nata? eu me considero. É mesmo? Eu Olha, gosto. empreender, ele realmente tem pessoas que nascem com as habilidades técnicas, né? Já Aham. nascem ali com uma boa conversação, sabem influenciar as pessoas, Uhum. têm facilidade, mas empreender requer estudo e você consegue ele dentro das salas de aulas. Até porque hoje em dia os professores eles estão muito bem qualificados, eles Uhum. revêem currículos, criam novas estratégias para alcançar os alunos e alcançar o público. Exatamente. Então, investir no seu conhecimento é essencial se você quer abrir o seu negócio. Com Você, certeza, você acha isso também? com certeza. Maravilha. Tem que buscar E muito conhecimento, gente, não muito, adianta. né? É. E começar assusta, mas o que você diria para Mari lá de trás, prestes a dar o primeiro passo? Vá do jeito que você tá aí, com o que você tem, sem medo. Tem Uhum. uma frase que eu adoro que fala que projeto que nasce perfeito nasce tarde. Não adianta você Maravilha. achar que você vai começar com o cenário perfeito, porque não vai ter o cenário perfeito, você não vai ter o investimento também que você quer perfeito. Então, É, você começar com o que você é, com o com que o você conhecimento tem. que você tem e com o que você tem ali, né? E com a vontade de fazer acontecer, que também é muito importante, com coragem e com vontade de fazer acontecer. E tá E disposto, tá né, a enfrentar. Você exatamente. tá disposto a enfrentar tudo que você vai ter que enfrentar, os obstáculos que você vai ter que passar? Se a resposta fosse sim, É, então você então vai então com vai com tudo. tudo, tem que ter disposição e estar disposto a enfrentar, e é isso. Então, para Mari do passado, você falaria: vai com o Vai que com tem, tudo, vai vai com o com que você tudo. tem, vai com fé que vai dar certo, que você É vai construir mesmo? algo maravilhoso aí pra frente. E eu construí algo incrível, que eu falo que se eu olhar lá no passado, eu falo: "Tenho muito orgulho da minha trajetória", mas assim, eu sou muito pequenininha e quero Crescer ainda conquistar, mais. crescer ainda mais, conquistar ainda muitas coisas. Que bacana. Olha, eu vou estar na sua turma. Ó, fica Ó, aqui vou uma te esperar. promessa, viu? Fica aqui uma promessa. Eu vou estar na sua turma, que aí eu vou ser o influenciador da minha Ah, isso própria aí, marca. você já é, né, Gabriel, você já Ah, é, né. tô aqui dando a cara Só isso já. aqui que você tá fazendo já é um negócio muito bacana, parabéns. Ah, que bom. E eu agradeço por você ter participado. E como de praxe, eu sempre pergunto para os meus convidados, se você pode abrir, né, algo novo pra gente. Quais são os seus planos para o futuro? O que a gente pode esperar da Mari? Então, você sabe que eu sempre tive um sonho de abrir a minha mentoria, que eu consegui Sim, abrir agora, e eu quero agora, os meus próximos passos é fazer alguns eventos aqui em Campo Grande, direcionado para essas mulheres empreendedoras, para homens também, não só mulheres, mas que querem se posicionar e conseguir, às vezes, aumentar a sua percepção de valor. Igual sim. você falou: "Ah, às vezes está falando que o meu produto, tá caro". Mas por quê? Vamos aumentar Porque essa percepção vamos de mostrar valor das ali as pessoas? qualidades, né. Vamos mostrar Não é sobre isso? preço, é sobre valores. Valor, exatamente. Então eu falo que vamos abrir aí, vamos fazer alguns eventos, alguns movimentos legais para esse pessoal e para essas empreendedoras e empreendedores aqui em Campo É, Grande. né, às Então, vezes vamos ver como que vão ser aí as cenas dos próximos capítulos. olha, então a gente pode esperar da Mari muitas,
Muitos projetos Muitos grandes, projetos, hein, muitos projetos grandes. projetos. Mas então, pessoal, vocês precisam comentar bastante para que saia do É papel esses isso aí. projetos, né. Mari, muito obrigado por você ter Obrigada a participado, você, viu. Você adorei, realmente adorei. é um exemplo, um modelo a ser seguido para Ah, quem quer obrigada. empreender, para quem quer se tornar um influenciador também, para quem quer se inserir no meio da moda Aham. e arriscar com É você, comigo é mesmo, com você gente. Pode ir lá mesmo. bater um papo comigo na It Dress que eu inspiro e motivo. Maravilha, muito obrigado, tá bom? Tá bom, obrigada a você. Quem sabe você pode participar também da próxima, eu vou te esperar, vem. Ah, tá joia então, gente. Obrigada, obrigada. Pessoal, chegamos ao fim de mais um Universitário Cast. Eu agradeço pela participação de vocês também, né, ativamente. E vocês precisam estar junto conosco, comentando, seguido, porque isso impulsiona o nosso projeto para que a gente siga nas próximas temporadas. Muito obrigado e até o próximo.